E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal. E o tema de hoje é a história do Palácio do Catete e o cinema novo. Então fique aí, não saia daí que você hoje vai ficar por dentro da história. Vamos lá? Começo aqui falando da história do Palácio do Catete. Poucos edifícios carregam tanta história como o Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, construído entre 1858 e 1867. Como residência de barões, ele serviu para ostentar a riqueza. O Palácio do Catete serviu para ostentar a riqueza e o poder da aristocracia cafeeira. O material importado para sua construção era refinado, incluindo o granito e o mármore rosa na fachada com detalhes em mármore branco. Chamava-se nessa época Palácio Nova Friburgo. Em 1896, já na fase republicana, o palácio foi comprado pela Fazenda Federal para se tornar sede do Poder Executivo da República, e no ano seguinte, a sede da Presidência da República foi transferida para o Palácio do Catete. Como foi rebatizado, amplas reformas foram realizadas no edifício, onde se introduziu até mesmo a instalação de rede elétrica, sinal de modernidade para a época. Em 1904, um levante militar colocou em risco a vida do presidente Rodrigues Alves, aconselhado a abandonar o palácio. Então, Rodrigues Alves ele foi aconselhado a abandonar o palácio. O presidente recusou. Rodrigues Alves recusou, afirmando que de lá só sairia morto. Então, Rodrigues Alves ele recusou na questão dele sair do palácio. Ele falou que só vai sair do palácio quando morrer. Ele falou que de lá ele só sai morto. Também ocorreram ali a morte do presidente Afonso Pena, em 1909, a assinatura da Declaração de Guerra contra a Alemanha, em 1917, e a posse do governo provisório da Revolução de 1930. O presidente Wellington Luiz, na década de 1920, não por querer mais privacidade e se afastar das frequentes manifestações de protesto, adotou como residência oficial o Palácio da Guanabara. Em 1930, com Getúlio Vargas, o palácio voltou a ser a residência oficial da Presidência da República. Em 24 de agosto de 1954, Vargas suicidou-se com um tiro no peito em seu aposento no palácio. Com a mudança de capital do país para Brasília, em 1961, o prédio do Palácio do Catete passou a abrigar o Museu da República. E agora, para encerrar, eu vou estar falando aqui do cinema novo. Na década de 1950, um grupo de jovens cineastas iniciou um movimento que combatia o predomínio da produção industrial e de filmes inspirados no cinema norte-americano. Eles defendiam a produção a baixo custo de filmes que representassem de forma crítica as questões nacionais. Dos encontros, debates e manifestos surgiu o cinema novo. E como que foi esse cinema novo? Foi um movimento preocupado em renovar a estética do cinema brasileiro, Então, esse cinema novo foi um movimento preocupado. Preocupado em quê? Preocupado em renovar a estética do cinema brasileiro e pôr em destaque os problemas do país.
Vários filmes do cinema novo foram produzidos a partir dos acordos de cooperação entre realizadores, atores e técnicos, equipamentos antigos adquiridos em campanha de doação eram recuperados e utilizados nas filmagens. Demonstrava-se assim a possibilidade de produzir filmes fora dos grandes estúdios. Com esses recursos e com uma linguagem cinematográfica inovadora, o cinema novo obteve reconhecimento de público e de crítica, e vários filmes do movimento foram premiados em festivais internacionais. Como os cineastas dessa nova estética atuavam à margem do circuito industrial do cinema, conseguiram, de certa forma, furar o bloqueio da repressão. Alguns diretores do cinema novo foram extremamente ousados, como, por exemplo, Glauber Rocha. Ele costumava afirmar que bastava uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para fazer um filme, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. Terra em Trance, 1967. E o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 1969. Glauber Rocha conseguiu acender ainda mais a polêmica cultural do período. Outros diretores como Cacá Diegues, de A Grande Cidade, 1965, Nelson Pereira dos Santos, de Vidas Secas, 1969, Joaquim Pedro de Andrade, de Macunaíma, 1969, Rui Guerra, de Os Cafajestes, de 1962, entre outros, também tiveram uma participação relevante no movimento. Então é isso, pessoal, né? Esse foi o cinema novo, né? O cinema novo, ele obteve reconhecimento do público, né? E houve no cinema novo, o cinema novo, como eu já havia falado, foi para o quê? Foi para renovar o cinema brasileiro e pôr em destaque os problemas do país. Então, esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, e se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!